E aí pessoal, beleza? Sou o Thiago Baeta e com grande alegria que eu estou aqui para trazer essa aula para vocês, baseada no livro Eu, o Intercessor, de Amaury Braga Júnior. Esse livro eu ganhei em 2010, 2009, do Milton Azevedo Andrade, no Ministério Ágape Reconciliação, e foi um desafio porque eu comecei a conhecer mais sobre o papel da oração, o papel do intercessor. No mesmo momento que eu ganhei esse livro, eu tive a oportunidade de estar e conhecer um homem que é uma referência para as nossas vidas, que é o Lou Engle, e ele trouxe uma palavra na IMOSP em 2011 sobre a importância da geração que ora. E então eu fiquei muito comovido e pedi para que Deus pudesse me usar nessa área de oração também, nesse legado de oração. E eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial que nós vamos passar juntos, porque são 13, 14 anos, 15 anos quase, de ministério, de oração, sem parar, uma oração ininterrupta que eu fui julgado, né, no sentido que eu fui instigado a fazer pela doutora Neuza Tioca, e eu quero compartilhar com vocês um pouco do conhecimento que Deus tem colocado no meu coração. Amém? Vamos ler Amós 3,7, que diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Em algumas traduções diz que Deus nada faz sem revelar os teus segredos aos teus amigos, os profetas. Quem intercede é amigo de Deus. Todo intercessor é um verdadeiro amigo de Deus. Porque esse intercessor, ele não vai se preocupar com as coisas externas. Esse intercessor vai se preocupar com o que está no coração de Deus. E Jesus diz lá em João capítulo 15 que ele não nos chama mais de servos, e sim de amigos. Então eu saio da posição de servo e entro na posição de amigo. E todo amigo de Deus é um verdadeiro profeta. Todo amigo de Deus quer entender o que está passando na mente dele através da palavra, o que se passa no coração dele através do Espírito, e traz isso para a terra. Amém? A Bíblia é a mente de Deus escrita. E o Espírito da profecia é o Espírito que nos faz ter o conhecimento da mente de Deus. E o que é intercessão? O que significa intercessão? Em latim é intercessione, que quase parece italiano, né? Que significa ação de interceder, designação de mediação ou intervenção, denominação atribuída a uma interferência positiva ou benigna. Então, todo intercessor é um mediador, é o que diz a palavra de Deus sobre Jesus, que ele é o único mediador entre Deus e os homens, lá em Timóteo. E o intercessor é aquele que vai intervir, é aquele que vai entrar na brecha. Jesus, ele entrou na brecha da humanidade. Jesus entrou na tua brecha. Jesus entrou na minha brecha, onde nós não tínhamos mais condições de pagar a Deus por conta dos nossos pecados e de nos libertarmos do nosso pecado. Jesus veio e interviu. Ele veio e intercedeu na cruz. Então a cruz é o maior símbolo de intercessão na face da terra, porque ela liga os céus e a terra. Amém? E Jesus, ele foi um bom intercessor. Jesus intercedeu pela vida de Pedro. Está lá em Lucas 22, do 31 ao 32, que diz o seguinte: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei, em algumas traduções, eu orei ou intercedi por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Olha que interessante. Pedro já tinha andado sobre as águas. Pedro já provavelmente viu o que aconteceu no Monte da Transfiguração. Pedro participou do milagre da multiplicação dos pães. Viu Lázaro ressuscitar. Pedro participava diariamente da vida de Jesus. E mesmo assim Jesus vira para Pedro e fala: você precisa se converter. Cara, se Jesus falou isso para Pedro, que viu sinais e maravilhas, imagina para mim e para você. E mesmo assim, Jesus intercedeu pela vida de Pedro. Pedro nem sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual. E Jesus, ele via o que estava acontecendo no mundo espiritual. O intercessor precisa ter uma lente 3D do mundo espiritual. O intercessor precisa ver os movimentos, ouvir o som,
ver o que está acontecendo na atmosfera espiritual e, com toda a inteligência do Espírito, trazer isso para a terra. Assim como nós, Pedro tinha a Jesus como intercessor. Pedro sequer sabia do que se passava nas esferas espirituais ao seu próprio respeito. Você não sabe o que tem passado no mundo espiritual ao teu respeito. Você não sabe o que o inimigo tem planejado contra a sua vida no mundo espiritual ao teu respeito. Como ovelha muda, nós somos levados ao matadouro. Todos os dias nós somos levados a uma situação perigosa. E Jesus intercede por nós todos os dias. Todos os dias o inimigo fica ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando nos tragar. E Jesus todos os dias se coloca como nosso intercessor. Antes mesmo que viesse a saber, Jesus já havia providenciado a intercessão por seu discípulo. Caso você esteja sentindo-se cirandado como trigo, tenha certeza de que Jesus está intercedendo por você. O inimigo, ele não perde tempo. Como eu já disse algumas vezes, o inimigo, ele não quer roubar nada na sua vida a não ser a fé. Perceba que Pedro, ele foi ameaçado na sua fé. Jesus disse para Pedro que o diabo queria roubar a fé de Pedro. O diabo quer roubar a sua fé. O diabo quer roubar a sua crença. O diabo quer roubar a tua esperança. Mas Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos o que está acontecendo no mundo espiritual. E a partir da lente dele, nós começamos a enxergar o mundo que está ao nosso redor. O intercessor não enxerga o mundo com a sua lente humanista, com a sua lente que está apta às ferramentas da terra. Mas o intercessor enxerga os céus com a lente dos céus e enxerga a terra com a lente dos céus. O intercessor, ele tem um colírio dos céus. O intercessor tem a audição dos céus. O intercessor tem o espírito dos céus. Porque sem o intercessor, dentro de um lugar, não há uma atmosfera espiritual. O intercessor é aquele que move os céus. O intercessor é aquele que se preocupa com o que está no coração de Deus e quer trazer o que está no coração de Deus para a sociedade, quer trazer o que está no coração de Deus para a igreja, quer trazer o que está no coração de Deus para as pessoas que estão ao seu redor. Todo pastor tem que ser um intercessor nato. Todo apóstolo tem que ser um intercessor nato. Todo líder tem que ser o intercessor nato, para que a glória de Deus seja revelada. Jesus, o papel dele na terra foi sempre interceder. Ele intercedeu por Lázaro, ele intercedeu por Pedro, ele intercedeu por Talita, que estava morta, ele intercedeu pela multidão que estava com fome, ele intercedeu pelos discípulos que estavam desesperados no barco, na tempestade. A vida de Jesus foi uma contínua intercessão na terra. E a cruz só foi o ápice da intercessão de Jesus. Jesus é o único, grande e suficiente intercessor para a minha vida e para a sua vida. Mas ele desafia os discípulos dele a se tornarem um intercessor também. Porque Jesus, ele está intercedendo o tempo todo por nós, a nosso favor, para que a nossa fé não venha desfalecer. É muito interessante notar que Jesus não intercede para que Pedro não seja cirandado por Satanás, mas para que a sua fé não desfaleça enquanto passa pela prova. Nós vamos passar pela prova. Vamos passar por aflição. Vamos passar por traição. Vamos passar por difamação. Vamos passar por calúnia. Vamos passar por enfermidades. Nós vamos passar por provas. Nós seremos testados. Não é? E Jesus, ele não vai orar para que você não venha a ser testado. Jesus vai interceder para que no meio do teste você não venha perder a sua fé. Você vai passar por provações, por tentações. Tentações de calúnia, tentações de sexuais, tentações de comida, tentações de dinheiro. Você vai passar por tentações. Você vai ter propostas que vão te tentar. E Jesus não vai orar para que você não venha passar por isso, mas Jesus vai orar para que você não venha perder a sua fé. E Jesus ensina essa oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, não é? Não nos deixes cair em tentação. Jesus, ele é bem claro, não nos deixes cair em tentação. Porque se você cair em tentação, se você cair na tentação, a sua fé vai morrer.
O que pode matar a sua fé? O teu pecado. O que pode matar a tua fé? A tua tentação. Por isso que Jesus intercede para que você não venha cair em tentação. Todos nós seremos cirandados pelo inimigo. E até que isso aconteça, Jesus vai estar intercedendo por nós. E isso nos faz crescer, amadurecer e aprender a depender de Deus e jamais confiar em nós mesmos e em nossa força. O intercessor não se apoia no seu próprio entendimento, como está lá em Provérbios capítulo 3. O intercessor se apoia no entendimento dos céus. O intercessor quer os céus. O intercessor não quer coisas da terra. O intercessor não quer as ferramentas da terra. O intercessor quer os céus. Amém? E é isso que a Bíblia nos garante, que nós precisamos conhecer os céus. Para finalizar essa primeira parte da aula, Colossenses capítulo 3, versículo 2 diz: pense nas coisas que são dos céus, onde Cristo está. O intercessor tem a mente profética. O intercessor tem a mente nas alturas. O intercessor tem a mente no coração de Deus. O intercessor está preocupado com o movimento dos céus. E a partir desse momento que ele está preocupado com o movimento dos céus, ele consegue trazer a terra. Qual era o movimento dos céus? Ressurreição. Então Lázaro disse: tirem a pedra. Lázaro, venha para fora. Os céus já estavam se movimentando para a ressurreição. A multidão estava com fome, os discípulos: manda esse povo embora. Jesus observou o que estava acontecendo nos céus. Deus queria alimentar uma multidão. A mãe de Jesus sabia que ele iria interceder no casamento lá em Caná da Galileia, né? E aí, o que ela falou? Façam tudo o que ele mandar. Jesus intercedeu pelo casamento, transformou a água em vinho. Jesus estava vendo o movimento dos céus ali na festa. O que eu quero dizer para você, o mundo espiritual é invisível aos nossos olhos humanos, mas totalmente revelado aos nossos olhos espirituais. Seja o intercessor que busca as coisas dos céus. Não fique paralisado com as coisas da terra. Amém? Espero que você tenha entendido este primeiro bloco. E aí, agora nós vamos daqui a pouco falar sobre os níveis de intercessão.